Vamos ler um texto sagrado antes de falarmos qualquer coisa? Abra sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 ao 4. 1 Timóteo 2, versículos 1 ao 4. Obrigado, pastor Elcio, pelo convite. É bom estar aqui com vocês nessa noite especial, noite de sábado, adorando ao Senhor. Nossos pastores também, o Tempo Central, sempre juntos apoiando, né? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo 2 e 1. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Podeis assentar, queridos. Vocês sabem que neste ano de 2025, que estamos no início ainda, a temática da igreja, e não só aqui em Joinville, mas em todo o nosso estado sudoeste do Paraná, Assembleias de Deus que fazem parte da CIADESP, nosso tema é oração, a força que move a igreja. Então nós vamos estar ouvindo e falando muito sobre isso aqui no púlpito, mas o nosso desejo é que não fique somente aqui na retórica, somente na fala, mas que seja algo da nossa prática diária, que possa ser absorvido e colocado em prática por cada crente. Inclusive nós, líderes, pastores, obreiros, precisamos cada vez mais melhorar a nossa vida de oração, porque todos nós somos alvos de algumas contrariedades. E é exatamente sobre essas contrariedades que eu vou falar brevemente aqui hoje. Uma mensagem não assim muito teológica, mas bem prática, e eu tenho certeza que você vai se identificar com alguns dos pontos citados aqui. Na primeira semana do ano, nós estávamos no início da campanha dos 12 dias, né? 12 dias de ênfase do tema do ano, em que o nosso presidente sempre estava apresentando à igreja, a cada departamento, cada faixa etária, apresentando o nosso tema de trabalho deste ano. E num desses dias o pastor Juari me deu um livro que traz por título Chamados à Oração, ou Chamado à Oração, de Wim Malgo, ou Wim Malgo, não sei como pronuncia bem certo, não é um nome inglês, é um nome sueco, mas acho que é Wim Malgo. Um livro muito bom e bem prático, e eu pincei deste livro os apontamentos que eu vou falar aqui para vocês hoje. Elencamos do livro pelo menos 6 inimigos da oração, e se você tem se esforçado para orar, e eu tenho certeza que deseja, assim como eu, orar mais neste ano. Quantos desejam orar mais neste ano? Amém? Se você deseja orar mais deste ano, e em todos os dias da sua vida, você já deve ter se deparado com algumas dessas contrariedades, com alguns desses inimigos elencados pelo escritor, que eu me identifiquei e anotei a forma de vencer cada um desses inimigos, ou cada uma dessas armas que o inimigo usa para tentar nos impedir de orar. Se nós formos entrevistar cada um dos irmãos, não só este grupo aqui presente, mas cada um dos membros da igreja, eu creio que muitos ficariam envergonhados em dizer o quanto oram, ou a quantidade de tempo do seu dia que conseguem empregar, investir na oração. Todos nós sabemos quão importante é a oração, todos nós sabemos, isso já é ponto comum, compreendemos a importância da oração, mas temos algumas coisas que atrapalham e precisamos aprender a vencer essas pequenas coisas que às vezes parecem simples, mas às vezes têm implicações espirituais, e quando nós vamos no osso do peito, na tentativa da força somente humana, seremos frustrados. Então, pelo menos 6 inimigos da oração que são elencados, ou 6 armas terríveis que o inimigo usa para travar a vida de oração dos crentes. Eu tenho certeza e gostaria que ao final deste culto, ao final desta pequena reflexão, você junto comigo se comprometesse a orar mais, e agora com sabedoria, para vencer alguns desses inimigos, vencer algumas dessas coisas que atrapalham. A primeira arma que o inimigo usa para tentar travar a oração
tentar impedir que você dedique tempo de comunhão com o Senhor, a primeira arma é o cansaço. É o cansaço. Todos nós sabemos que nós estamos vivendo a chamada sociedade do cansaço. Tem um livro que eu anotei aqui o nome, chamado Sociedade do Cansaço. Eu não li ainda, mas eu fui dar uma olhadinha na sinopse dele, ou seja, no resumo dele. Sinopse é de filme, né? No resumo do livro. E ele fala exatamente da era que nós estamos vivendo. Esta era de ativismo, de correria, de pressão por rendimento. A frase do livro que me chamou a atenção diz assim, ó: as pessoas se cobram cada vez mais para apresentar resultados, tornando elas mesmas vigilantes e carrascas de suas ações. Nós estamos nos autoescravizando em prol de um rendimento, ou em prol de uma ostentação, em prol de um suposto julgamento alheio. E aí nós nos cobramos e vamos nos afastando de Deus. Começamos a preencher todo o nosso tempo e vamos cansando. Eu não sei você, mas eu já tive momentos de dobrar os joelhos e dar aquela cochiladinha. As orações da madrugada, eu só vim aprender mais tarde na juventude que só ia dar certo se eu ficasse caminhando, porque dobrar os joelhos era dormir e babar. Inclusive, campanhas que nós participamos na madrugada, teve uma época, na finalzinho da adolescência, que nós fizemos um relógio de oração, e naquele período que eu tinha pegado, eu falhei umas 2, 3 vezes, porque eu até saía da cama, mas dormia. Cansaço. E o cansaço acontece com todos nós. Acontece que, além de um cansaço natural, de alguém que trabalhou, se esforçou e alcançou os objetivos, nós estamos observando uma sociedade cansada de uma exaustão mental e emocional, de fatores que vão além do trabalho per se. É uma influência de um peso satânico, porque parece que para outras coisas o cansaço some. Para maratonar uma série que estreou a 2ª, 3ª temporada, é num zaz, é a noite inteira e vai trabalhar no outro dia de manhã. Agora, para meia hora de oração, bate um cansaço. Para uma leitura de um texto bíblico, bate uma canseira que a gente não consegue ler um parágrafo e começa a pescar. Não consegue orar 5 minutos, já está repetindo a oração, parece que virou uma reza. Cansados, estamos cansados. Às vezes só no pensar em orar já dá aquela canseira. O pastor convida para a vigília, vamos chegar mais cedo para orar no culto. Já dá um cansaço. A gente gosta da hora do louvor. Orar cansa? Ou é o cansaço que está tentando nos atrapalhar de orar? Precisamos observar na nossa vida. Será que o inimigo está usando esta arma do cansaço para impedir você de ter uns minutos a mais de oração no seu dia a dia? Faça uma análise, faça até uma anotação dos horários que você emprega para cada atividade. Monte, organize a sua rotina para que você consiga colocar como prioridade a oração. Talvez mude o horário da oração para o final do dia. Coloque no primeiro momento do dia, as primícias do dia, falar com Deus. Quando você acabou de acordar, antes de mexer em qualquer outra coisa, orar. Ali não tem cansaço e ali você sai renovado, cheio de unção, cheio de autoridade. Adolescentes, jovens, adultos, líderes, pastores, obreiros, todos nós vivemos cansados e acabamos sacrificando o tempo da oração. Então o cansaço tem sido uma grande arma do inimigo para nos fazer deixar de orar. É uma batalha da carne contra o espírito, e às vezes após um culto como este, ou um culto em que é enfatizado a oração, a gente faz o propósito, mas quando sai do culto, passa ali no X, na pizza, chega em casa cansado de novo, e esquece da oração. Senhor, me perdoa hoje, vai passar mais um dia e não vou orar, estou cansado, Senhor. Deita na cama, esquece de orar. Que o cansaço não vença a nossa ênfase em orar, o nosso desejo de estar próximo do Senhor, que eu e você consigamos vencer, e vamos ver que a nossa força será renovada. Olha o que diz em Isaías 40, versículos 29 e 30, diz assim,
Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Está aqui o segredo para vencer o cansaço físico ou exaustão emocional. É a própria oração. Eu creio que você poderia lembrar e testemunhar aqui de ocasiões em que você estava pesaroso e cansado e começou a orar, mas no meio da oração foi vindo aquele renovo, foi vindo aquela alegria, o Espírito Santo começou a te lembrar talvez de livramentos, de propósitos para a sua vida, vai dando aquela clareza na mente e você levanta da oração como um gigante para enfrentar as lutas. Então o segredo para vencer o cansaço é justamente na oração. Esse cansaço espiritual, algumas vezes estranho, uma influência que nós não sabemos de onde, não sabemos o que fizemos, não carreguei pedra hoje, não trabalhei na construção e estou cansado. Olha o peso. O nosso pastor presidente sempre fala, nas reuniões de obreiro, até mesmo nos cultos, que o peso que está sobre a cidade, sobre o mundo, só pode ser vencido na oração. As trevas cobrem a terra, mas na oração nós abrimos, e esse cansaço se dissipa, e quando for conclamado para uma ação, para uma atividade, para um evangelismo, para um discipulado, para um culto, para uma campanha, você está ali animado, não tem cansaço vai embora. Na oração nós vamos vencendo. Então esta primeira arma, talvez se tenha impedido você de orar, o cansaço. Você pode até ter argumentos racionais, pastor, eu estudo tal horário, eu trabalho tal horário, eu tenho isso, essas atividades. Eu tenho certeza que se você acrescentar o período de oração, você vai trabalhar com mais tranquilidade e terá este regozijo da presença do Senhor. Entregue-se à oração, esse é o antídoto que o escritor deixa. Entregue-se à oração, e aí você encontrará o descanso verdadeiro. Se começarmos a analisar o que tem trazido o cansaço, que não é somente a atividade física, às vezes a exaustão mental e o pensamento sobre o que pode acontecer, um misto de medo que nos paralisa. Na oração nós vamos superar isso. Você quer alcançar esta bênção? Vencer o cansaço? Vamos juntos. Sabe que até os adolescentes, as crianças falam. Os meus filhos às vezes dizem, pai, eu estou cansado. Não, vamos para o culto, tem que se arrumar, mas eu estou cansado. Vamos ler mais um pedacinho da Bíblia antes de dormir, eu estou cansado. Olha como o cansaço vai pegando, mas vai aprendendo na oração a vencer isso. Depois, a segunda arma, ou segunda estratégia do inimigo, é a distração. E eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, porque talvez seria a maioria, já foi distraído no momento da oração. Não somente pelos aparelhos, que isso a gente já sabe que tem que deixar lá num outro cômodo ou desligado, para não chamar a atenção. Já sabemos, o celular só funciona nós orarmos quando ele está longe ou desligado. Inclusive teve um teste, eu estava lendo esses dias, fizeram um teste de nível acadêmico com jovens, que só o fato de o aparelho estar no mesmo ambiente, nas proximidades, o desempenho daquele povo reduziu nas suas questões, só de estar ali, porque parte do cérebro estava ligado, pensando se havia uma notificação, se alguém ia ligar e assim por diante. Quando é retirado do ambiente, você consegue focar mais. Então já é a primeira dica para a oração. Para evitar as distrações das redes sociais, do WhatsApp, das ligações, tira do ambiente para orar. Mas tem outras distrações. Às vezes, mesmo os aparelhos estando longe, a nossa mente começa a se perder, não consegue se concentrar. Vem outros pensamentos, começa a lembrar de tantas coisas, começa a pensar em outras coisas que precisa fazer, começa a ter dúvidas, será que eu fechei a casa, será que eu desliguei tal coisa, será que... Meu Deus, tudo vem naquela hora, tinha o dia inteiro, tinha meia hora que estava navegando na internet para lembrar daquelas coisas, não lembra só na hora que vai orar,
Veja se isso é ou não é uma setinha do próprio inferno para te distrair da oração. Pensamentos que vêm não sabemos de onde. Os pensamentos começam a entrar numa cadeia, numa corrente, e dali a pouco está longe do objetivo que iniciou a orar. A distração é uma grande arma e tem sido usada pelo inimigo para nos afastar da devoção e da oração, da prática diária. Às vezes até durante o culto. Estamos aqui prestando atenção e dali a pouco o pensamento voa e vai longe. E a gente acaba perdendo talvez o momento especial que o Espírito Santo ia falar conosco, ia fazer aquela obra especial. São armas que o inimigo usa para atrapalhar o crente de orar. Distrações. Estamos com a síndrome do pensamento acelerado, é uma definição já um pouco ultrapassada do Augusto Cury, mas ainda vale. Síndrome do pensamento acelerado, sempre aquele ativismo, não conseguimos tranquilizar e orar, mas na própria oração, o Espírito Santo vai regulando a nossa vida, o nosso espírito vai nos trazendo calma. Eu já testemunhei aqui, que algumas vezes eu dobrei os joelhos com uma lista de pedidos, e à medida que eu ia orando, eu começava só a agradecer, aquela gratidão fluía na alma, e a gente começava só a agradecer. Na oração a gente vai equilibrando, a gente vai regulando. Mas uma dica a mais que o escritor fala aqui: ore em voz forte e audível, e as distrações serão extirpadas, não terão poder sobre você. É uma dica de orar. A gente costuma orar baixinho, ou somente no pensamento. Começa a falar em voz alta, e o própria mente vai prestar atenção no que você vai falando, e você vai tirando as distrações e prestando atenção na oração. Salmo 55:16 diz assim, eu porém invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei. E o finalzinho diz assim, e Ele ouvirá a minha voz. Deus ouve oração em pensamento, é claro que ouve, mas quando você fala a sua oração, serve para o seu próprio benefício, para você estar focado naquilo que está fazendo, e a corrente de pensamento não vai desandando. Ou às vezes quando você faz uma oração errada, você mesmo se toca, orei errado, estou com muito sono, vou caminhar, vou orar caminhando, né? Então a distração, quando você perceber, dobrou os joelhos, o pensamento não para, começa a orar em voz alta e já falar para o Senhor, Senhor me ajuda, meus pensamentos estão acelerados, me ajuda a acalmar na Tua presença. Nós acabamos de cantar aqui, que eu possa calar todas as vozes e ouvir somente a Tua, porque são muitas as vozes do mundo, as preocupações, a voz do cônjuge, a voz do próprio Satanás, da carnalidade, das circunstâncias, as notícias, meios de comunicação, tantas distrações, mas que nós possamos ouvir somente a voz do Senhor, e aprender a identificar a voz do Senhor é algo maravilhoso. Elias, quando estava na sua experiência de depressão, na caverna, o Senhor permitiu algumas manifestações, e quando ele ia observar, o Senhor não estava naquelas manifestações, naquele barulho, mas no final ele discerniu, aqui está a voz de Deus, uma voz mansa e suave. Nós estereotipamos às vezes, e Deus fala de maneira simples conosco, como nós podemos entender. Então vamos vencer a distração. Faça um propósito nesta noite. Eu vou anotar aqui o que me distrai da oração, pastor. Eu vou deixar o celular longe. Eu vou colocar aqui a regra dos minutos que eu vou orar, e não vou levantar enquanto eu não alcançar esse estágio de comunhão com o Espírito Santo, ou pelo menos não vencer aqueles minutos, né? Não é um bom parâmetro, mas já ajuda a você ter uma rotina. Terceiro ponto, ou terceira arma que o inimigo usa contra as nossas vidas, a inquietação interior, parecido um pouco com essa distração, mas é uma inquietação que não sabe de onde surge. Está orando e vem aquele aperto no coração, uma sensação de aprisionamento, uma distância como uma barreira, às vezes até um questionamento:
talvez algum esteja nesta fase, um questionamento sobre a própria existência de Deus. Será que Deus está me ouvindo? Não estou vendo resposta. Vem aquela inquietação, começa a titubear nas suas preces, e isto é seta do próprio inimigo. Aquele aperto no coração, não sabe de onde veio a inquietação, não descobre o motivo, tem dúvida, tem sensação de aprisionamento. Esta inquietação é justamente o que nós depositamos diante do Senhor, com sinceridade. Tem um louvor que a gente canta que diz: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Alma ansiosa, alma inquieta, alma com dificuldades para descansar no Senhor. Salmo 55, 22 diz assim, lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Tem dias que a gente já acorda com o coração palpitante, parece que vai acontecer alguma coisa ruim, parece que tem alguém perseguindo, tem alguém observando. Vai para o joelho, é no joelho, é na oração que a gente vai conseguir vencer esta inquietação da alma. O salmista escreve lá em Salmo 42, 11, ou está registrado em Salmo 42, 11: por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Por que está abatida? Por que a tua alma está abatida? Às vezes a gente começa a pensar até racionalmente no motivo e não consegue explicar. Meus filhos estão com saúde, estou num bom emprego, estou cursando a faculdade que eu desejava, a minha vida está tendo andamento, e por que eu estou com desconforto, estou inquieto? Estou com saúde, estou tendo alimento todos os dias, tenho uma casa para morar, tenho uma igreja para estar servindo, cultuando. Por que está abatida a minha alma? Nesses momentos, até quando a gente olha, coloca em perspectiva a nossa vida em relação a quem está numa situação de guerra, numa situação de uma doença no hospital, a gente volta a valorizar. E às vezes o Espírito Santo neste momento tira esta inquietação. Mas vamos orar. Somente na oração conseguimos alcançar ajuda para nos libertarmos da inquietação no coração. Se você dobrar os joelhos e ver que a mente está inquieta, o coração está apertado, fala com sinceridade com o Senhor. Senhor, me ajuda a ouvir a tua voz, que eu possa aquietar a minha alma, que eu possa descansar em Ti. Foi isso que o salmista escreveu. Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Quarto ponto, quarta arma, a pressa. Alguém disse que nós estamos na geração micro-ondas. Queremos as coisas imediatamente. Estamos com pressa. Olhamos no nosso relógio e temos 5 minutinhos para Deus. Ou oramos e queremos que a resposta venha ao abrirmos os olhos. Ao levantar da oração já queremos que venha a resposta. Estamos com pressa. E a pressa é inimigo de uma vida verdadeiramente de oração, uma vida orante. Porque a oração, ela é desenvolvida ao longo do tempo. É claro que Deus pode responder imediatamente, nos surpreender, mas o tempo é dele, e depende dele quando virá a resposta, ou se virá como nós queremos. Geralmente não, mas como Ele quer. Se os nossos pensamentos, nossa oração não está alinhada a dele, vem diferente. A arma que o inimigo usa com muito sucesso contra muitos de nós que queremos orar é a pressa. Eclesiastes 8:3 registra o seguinte, a parte final do versículo: não tenha pressa em sair da presença dele. Não devemos ter pressa em sair da presença do Senhor. O meu pai, o meu pastor, nosso pastor deu um testemunho de que quando estava na época da juventude, ele fez um propósito de não sair da presença do Senhor enquanto não tivesse aquela confirmação de que Deus estava trabalhando, quando não sentisse aquela resposta sendo entregue na oração, seja num fluir de línguas estranhas, que geralmente vem acompanhado de um louvor quando a resposta é entregue, seja numa alegria que flui em lágrimas,
mas era o propósito. Diz que atrasou alguns compromissos, para depois sair do quarto com o rosto em lágrimas, mas saiu com a vitória. Não tenha pressa, não tenha pressa. Talvez você separou aqueles minutos, e depois tem que dormir para cumprir as 8 horas de sono. Não tenha pressa, insiste um pouquinho mais, vai um pouquinho além, vai uma milha a mais. Talvez ali naqueles minutinhos está a tua resposta. Também não se apresse em exigir que Deus responda no horário que você marcou. Comece a entender o tempo dele. Ele vai nos trabalhando e nos acalmando. Nós vamos vencendo a cultura da pressa, da geração micro-ondas, e dependendo do tempo dele. Qual é a causa da nossa pressa? Por que estamos ansiosos com a resposta do Senhor? Ou porque estamos delegando pouco tempo para a oração? É porque temos muito trabalho? É porque temos tantas coisas para resolver? É muita tarefa, muita preocupação? É coisas que parece que vão nos afogar? Vamos reorganizar as prioridades. A gente só apressa por causa de uma outra prioridade. Não tenho tempo para isso agora, porque tem algo mais importante para fazer. O que é mais importante do que orar? Que nós possamos vencer a pressa. Na oração também conseguiremos alcançar condições para fazer o nosso trabalho do dia a dia bem feito e com rapidez. Teve um dos heróis da fé, eu não vou lembrar qual deles, mas ele registra que tinha muitas atividades a resolver naquele dia, então ele ia aumentar 1 hora de oração. Martim Lutero, hoje eu tenho tanta coisa para resolver que eu vou orar 2 horas. A gente hoje faz o contrário. Meu Deus, não vai dar nem tempo, vou orando já no carro mesmo. Erramos. E aí os problemas que poderiam ser resolvidos em 5 minutos vira 15, vira 20, vira meia hora. Tem implicações ao longo do dia e da semana. Então, vamos orar antes. E podemos resolver as situações com muito mais rapidez. Quanto mais tempo você ora, mais você trabalha, porque você não trabalha sozinho. Isso contraria a lógica humana, contraria a nossa percepção natural, mas confirma-se por milhares de experiências de homens de Deus e também pela própria Bíblia. Olha o que diz Isaías 55, versículos 2 e 3. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão? Gastam o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom, vocês irão saborear comidas deliciosas. Versículo 3. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. A sequência do conselho é: venham a mim. Venha até Cristo. Depositar diante dele as preocupações. Se está com pressa, o Senhor conhece a necessidade. O Senhor sabe o que você precisar. Através da oração constante, as tarefas diárias são supridas, as fontes divinas de força vão invadindo o nosso coração. Você vai ficar admirado com as coisas que você conquistou após ter essa constância na oração. Estava conversando com um amigo há poucos dias, e ele testemunhando como que ele conquistou determinado imóvel. E ele falou: pastor, não tem explicação. Porque eu negociei assim, o dinheiro que eu ganhava era assim, e está aqui, Deus deu. Você vai se surpreender com coisas que você vai alcançar, porque você dedicou mais tempo na oração. Talvez seja um objetivo que você tem profissional, acadêmico, ou financeiro, ou no relacionamento. A oração é a chave. Vai para a oração, vai para o joelho. 5º ponto, alternando aqui, 5º ponto, a preguiça. Pega nós também. Temos preguiça às vezes de orar. É uma arma um pouco traiçoeira que o inimigo usa em quase todas as idades, não é só jovens, adolescentes, adultos também. Todos nós, uma arma da carne quando nós precisamos contrariar os desejos de conforto, de descanso. Preguiça de orar. Preguiça de virar uma noite em oração, preguiça de fazer uma campanha na madrugada, preguiça de acordar um pouco mais cedo ou perder o café. Nós temos preguiça, tudo parece muito difícil, há uma força de contrariedade muito grande da carne, da carnalidade humana.
Porque nós queremos o conforto, nós queremos a tranquilidade, nós não queremos nos esforçar. Uma das dicas para vencer é orar com a própria Bíblia, focar nas promessas do Senhor. Leia as promessas de Deus em voz alta e vai orando. Mateus 7,7 diz assim, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Com esse versículo você ora e diz, Senhor, não estou conseguindo pedir, a tua palavra diz que eu devo pedir com perseverança, mas eu não estou conseguindo tirar tempo, me ajuda. Ou lê um salmo de Senhor, aqui a tua palavra diz, mas eu não estou conseguindo, me ajuda. Vai tomando posse, vai orando junto com a palavra de Deus. Às vezes está até sem argumentos, não sabe como orar, vai orando, acompanhando um salmo, você vai ver a delícia que é, e a bênção que vai ser a sua oração, e a preguiça vai sendo dissipada, enquanto nós falamos com o Senhor, e vamos lendo a palavra. Às vezes, no palavrear, no balbuciar algumas palavras, aquela faísca da oração se acende, e dali a pouco você não está mais lendo, e você está orando, e fluindo em línguas, e já está profetizando, e as lágrimas vêm ao coração, e o Espírito Santo vai te revelando coisas inefáveis. É assim que o start da oração acontece. No início estava com preguiça, nem queria orar, e dali a pouco não quer mais sair da oração, só mais uns minutinhos. Ou pode acontecer coisas extraordinárias, como lemos nos livros dos heróis da fé, de dobrar os joelhos de noite, acordar ou terminar a oração somente durante o dia e não perceber o tempo passar, entrar num êxtase na oração. Enquanto falamos com o Senhor, lendo a sua palavra, o Espírito vai gerando em nós a oração, as palavras da oração, o coração vai sendo aceso, e a preguiça esvanece, e as orações alcançam o trono da graça. Glória a Deus! Você quer ter essa experiência? Vamos fazer aquilo que o nosso pastor veio citando nas 12 noites. Como vamos orar? Primeiro, orando. Comece orando, comece esforçando. Mas tem uma última arma que tem pegado bastante gente, pegou geral, é o desânimo. Vemos muitas pessoas que têm tudo para dar certo, pessoas bonitas, com boas famílias, às vezes um bom emprego, uma boa formação, mas desanimado. O inimigo se aproveita deste desânimo para mirrar a força da oração, matar a espiritualidade. É uma arma que neutraliza o desejo de orar. Desânimo é pensar em começar algo e parar. Desânimo é não conseguir ver além das montanhas. Ele só vê os problemas, só vê um buraco, parece que está num poço, não vê a luz no fim do túnel. O inimigo se aproveita disso para ir empurrando cada vez mais, e lançando setas, dizendo que não há jeito, dizendo que os problemas são muito grandes, dizendo que você é incapaz, dizendo que não tem mais solução, Deus não vai perdoar, e você vai cada vez entrando mais fundo. Mas Hebreus 12:3 diz: olhe firmemente para Jesus. Quando o salmista se depara com os montes e ele mesmo escreve: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Se você está com uma pitadinha de desânimo no seu coração, na sua alma, olhe para o alto, porque do alto vem o socorro. E às vezes não são muitas palavras, é um pequeno grito. Quando o apóstolo caminhava sobre as águas para ir ter com Jesus, e as ondas começaram a lhe assustar, e ele focou nas ondas e estava afundando, ele disse duas palavras, uma composta e o nome de Jesus: socorre-me, Jesus. E a mão do Senhor estava pronta para puxá-lo para cima de novo, e ele continuar a sua trajetória por muito tempo. Quando o desânimo parece que vai afogar, as ondas vão afundar, grite o socorro do Senhor. Se está desanimado por causa de uma fraqueza espiritual, Deus fortalece. Se está desanimado por causa de um fracasso profissional, pessoal, emocional, Deus ajuda, vai corrigindo, vai dando novos horizontes.
Se está desanimado por causa de um pecado, Deus perdoa, há solução para os pecados. Salmo 37:14 ou 24 diz que não fica prostrado aquele que cai, o Senhor sustém com a sua mão. Se está desanimado por causa da dureza das pessoas, o mundo é mau, foque em Jesus, e o coração deles também Deus começa a trabalhar. As circunstâncias da vida não podem nos impedir de enxergar a Cristo e de ter experiências com o Senhor. Paulo, quando a gente começa a analisar a trajetória de Paulo, tantas perseguições, açoites, situações difíceis, mas em sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, em tudo ficamos perplexos, porém não desanimados. Pensa num homem que estava surrado, às vezes preso, sendo perseguido, mas o coração animado, estava cheio de alegria para continuar a sua trajetória e encontrar-se com o Senhor no final dos seus dias. Não deixe o desânimo tomar conta. Isaías conclama, Isaías 35:3 diz assim, fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentos de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição é de Deus. Ele vem para salvar-vos. Muitas pessoas ao nosso lado desanimadas, que parece que estão andando empurrados, somente esperando o dia de deitar na cova. Que Deus possa dar novas perspectivas, renovar o brilho no olhar. Às vezes pessoas que têm uma vida inteira pela frente, já com aquele ar de desânimo, que Deus possa trazer renovo. Pode ser nesta noite, pode ser alguém que você conhece, e no final nós vamos orar, você vai representar esta pessoa aqui, porque o desânimo também é uma grande arma, que o inimigo usa para impedir de orar. Eu passei fases na minha vida em que as minhas orações não eram palavras, mas somente lágrimas. Mas o Senhor ouviu a oração, o Senhor entendeu aquelas lágrimas. Se você não tem força para dizer palavras, dobre os seus joelhos e derrame lágrimas, e abra a Bíblia e comece a ler um salmo, e o Senhor entende aquelas lágrimas, e a alegria começa a brotar no coração, até que invada toda a tua alma. Um novo sorriso estará nos seus olhos, na sua boca. Este é o meio para nos livrarmos do desânimo, do desalento nos nossos corações, a própria oração. Satanás fará todo o possível para nos deixar desanimados, a ponto até de não crermos que as orações podem ser atendidas e que abrem as fontes divinas, mas em nome de Jesus, esses poderes serão derrotados. Você crê nisso? Vamos ficar em pé? Rejeite toda a vontade da carne, do inimigo, abrace a vontade de Deus para a sua vida, e a vontade de Deus é que você ore, a vontade de Deus é que você tenha comunhão com Ele, a vontade de Deus é que você tenha uma vida frutífera, em frutos que permanecem. Vamos orar todos juntos, mas eu quero convidar, se você desejar vir à frente, você viu que um desses motivos tem te atrapalhado na oração. Talvez não seja o desânimo, mas pode ser um pouquinho de preguiça. Às vezes a pressa, a correria do dia a dia está atrapalhando. Uma inquietação interior, são momentos de distração, dobra os joelhos, não consegue se concentrar, ou o cansaço devido às atividades. Se qualquer desses motivos você vê que está te atrapalhando de orar, corra à frente, vamos fazer um propósito juntos. E o Espírito Santo vai te ajudar a vencer, para que você tenha uma vida mais fortalecida em oração, um devocional diário, frutífero. Nós vamos orar juntos, não se envergonhe. Eu também estaria já de joelhos dobrados aqui, porque eu sei o quanto eu preciso melhorar a minha vida de oração. Analisando as semanas e os dias, como eu perdi um tempinho com uma coisa, perdi um tempinho com outra, poderia ter orado mais. Todos nós podemos. Então vamos orar juntos nesta hora, pedindo força do alto, e com esses pequenos segredos, cada um deles para vencer um tipo de arma que o inimigo usa, nós todos conseguiremos orar mais, e o resultado virá. A igreja que ora tem vitória. Glória a Deus. Vamos orar?
enquanto o grupo de louvor está cantando, os pastores